Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar hoje o Evangelho de Marcos, o capítulo 9. Capítulo 9, né? Ele fica bem claro no começo ali a sequência do capítulo anterior. Por isso é bom você olhar os capítulos anteriores que estão no canal, capítulo 8, 7, né? E ver os posteriores, claro, que estarão aqui, né? Porque o Evangelho é muito bonito, né? Fala da vida de Jesus, seu ministério, e seus feitos aqui na Terra. Então, antes de qualquer coisa, antes de nós entrarmos profundamente no capítulo, eu agradeço a Deus sempre por todas as coisas. E te agradeço, você que está acompanhando o canal, você que está inscrito, que não está inscrito ainda, que está vendo pela primeira vez, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, né? Dê o seu like e poste o seu comentário. Isso tudo dá crescimento para a obra do Senhor e muitas pessoas são atingidas, né? Pessoas são alcançadas através desse compartilhamento, amém? Deus abençoe. Eu vou estar lendo então o capítulo 9. No versículo 1 em diante, ele diz assim: E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão no futuro, né? Está aplicado aqui esta palavra no sentido do futuro, não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. Ele se transfigurou ali diante deles. Sua roupa ficou muito branca, brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, né? Pedro, então, já manifesta-se ali diante da situação, né? E convida a montar ali 3 barracas, né? Uma para cada um ali, para que venham a permanecer ali, né? Quem sabe na cabeça de Pedro, em adoração, em contemplação, em diálogo, em aprendizagem, né? E antes de qualquer coisa, nós temos que ver que aqui Jesus se transfigurou, né? E que Jesus tinha realmente a intenção de mostrar algo a mais para esses 3 que ele separou e levou lá para cima, né? Então havia ali uma forma de administração de Jesus, vamos dizer assim, muito linda, porque Jesus tudo que fazia, ele fazia perfeito. E ele separa aqueles 3, né, e mostra a ele algo a mais, ou os prepara para uma missão talvez um pouco mais profunda do que as dos demais. E Pedro foca em outra coisa, ele diz, vamos ficar aqui, mas na verdade Jesus já sabia que não era para ficar ali, porque ali embaixo, ali estava a multidão, ali estava quem precisava realmente, ali estava quem eles deveriam estar se preparando para ir ali ajudar. E Jesus logo desce, não, vamos descer, não vamos ficar aqui não, né? Eles não estão entendendo ainda muitas coisas, estão ali vivendo, quem sabe, na emoção, né? Vendo os fatos acontecerem, vendo milagre, vendo coisas de Cristo, mas de fato ainda não estão entendendo muitas coisas, porque estão na fase de preparação, né? E algo que Jesus diz aqui também, fundamental, não podemos deixar de falar, é que ele diz o seguinte aqui, ó, para que não venham a comentar estas coisas com mais ninguém. Não fale ainda sobre o que vocês viram aqui em cima aos demais. Ele já introduz também a ideia da ressurreição, mas não fale ainda, não é o momento, tem coisas que ainda não é o momento de nós estarmos falando, porque talvez ainda outras pessoas não estejam preparadas, né? Então, era o momento deles entender, deles assimilar, deles aprender, para depois, então, no momento certo, começarem a falar destas coisas, né? Calma com as coisas de Deus, né? Não se precipite, sair falando por aí muitas coisas, né? Fale aquilo que realmente você pode sustentar ou falar. Por quê? Veja bem, quando desce lá embaixo, a multidão está lá, e os discípulos que não subiram estão lá, e se apresenta um caso diante daquele povo ali, um menino que precisa de uma cura, uma libertação, ele está possuído já há muito tempo, mas os discípulos que estão ali não estão conseguindo operar. Veja o que diz o versículo 17 e 18. Um homem estava na multidão e respondeu, né? Porque Jesus pergunta o que está acontecendo. Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão
E ele começa a espumar, range os dentes e está ficando cada vez mais fraco. Já pediu aos seus discípulos do Senhor, né, que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram, ou seja, eles tentaram, né? Eles pediram ali, eles olharam, observaram, e cadê Jesus? Jesus não estava ali porque estava preparando os demais, mas os discípulos estavam, então poderiam, deveriam ter operado, mas não estavam conseguindo. Então pergunto, né, Jesus, eles não conseguem. Gente, sem fé, ele diz, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Jesus então opera o milagre e deixa um grande ensinamento sobre a fé, né? Porque, na verdade, eles não estavam conseguindo fazer o que era necessário pela pouca fé. E aquele homem demonstrou, então, uma fé suficiente para alcançar. Jesus diz, não, eu tenho fé, eu quero mais, me ensine, por favor. Eu quero assim, meu filho curado, liberto. E realmente veio o milagre na vida daquilo. Né? Então, nós podemos ver aqui que eles não estavam ainda preparados de fato, né, para operar, até porque você vai ver mais adiante, lá já no Atos dos Apóstolos, depois da morte e da ressurreição, que Jesus está aqui preparando os discípulos para que isso venha a acontecer, né? Pedro e João operando maravilhas e outros tantos em nome de Cristo Jesus. Eles ainda não poderiam fazer isso agora nesse momento, mas mais adiante eles começam a fazer, ou seja, eles passaram pelo processo de aprendizagem. Homens que não tinham qualificação aos olhos dos seres humanos para realizar o que realizavam, mas realizaram, porque aprenderam, cresceram. Talvez esse seja o momento de nós estarmos nos preparando para operar também maravilhas. Mas nós precisamos entender que talvez não seja o momento ainda na vida de alguém. Na vida de alguém já é, na vida de outro não. Existe um tempo para todas as coisas. E nós precisamos entender o tempo de Cristo na nossa vida e ver onde que nós estamos, em que fase estamos. Porque se nós não estamos, né, com essa fé suficiente, nós não vamos fazer aquilo que realmente precisamos fazer. Evangelizar, curar, libertar, falar do reino, trazer paz às pessoas, amor. Primeiramente, nós temos que nos preparar. Amém? Dá sequência à palavra, né? E Jesus fala outra vez da sua morte, da sua ressurreição. E o versículo 32 nos diz, eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar, né? Porque eles não queriam demonstrar que não estavam entendendo. Hoje é fácil, nós entendemos a ressurreição, a volta de Cristo, muitos outros fatos, a Arca de Noé, coisas incríveis, Davi, o gigante, da forma que ele matou, porque os fatos já aconteceram, estão relatados na palavra do Senhor. Então, para nós fica fácil hoje compreender, talvez não entender e aceitar, mas ler e entender os fatos como eles aconteceram literalmente, mas naquele tempo não tinha acontecido. Então não era fácil os discípulos assimilar uma ressurreição, a morte de alguém e a volta à vida. Era difícil, eles não estavam entendendo. E nesse momento, então, eles fixam na morte de Jesus. Seu pensamento volta-se aquilo que mais importa para eles, não para Deus. E o que mais importa é a morte. Tanto é que eles entram numa discussão ali, né, em quem que é o mais importante deles. Supostamente já pensando em quem é o próximo líder, talvez. Quem é o mais importante? Quem vai liderar? Quem vai continuar? Quem vai fazer o que é? Quem vai acontecer? Quem aprende mais? Quem sabe mais? Perguntas meramente humanas, né? Jesus responde e diz, não, quem quer ser o maior ou o menor tem que servir. Jesus veio para servir, quem servir é o maior. E já compara os pequeninos, quem amar uma criança, né? Quem respeitar, quem alcançá-las, né? Este será maior no reino de Deus. Jesus vai ensinando e nós vamos aprendendo, né? Como devemos agir para sermos grandes no reino do Senhor, né? E quem não é contra nós, é por nós, porque aqui também apresenta-se um caso da parte de João, que ele diz que há alguém, né, que está curando também, mas que não anda com eles, que está libertando, que está falando de Jesus, mas não anda com eles. Jesus diz que não é contra nós, é por nós. Deixe que ele opere, deixe que ele faça. Assim tem muitas pessoas hoje que são, vamos dizer, egoístas, pensam só em si, pensam só no seu ministério, pensam só no seu trabalho, pensam só nas ovelhas que eles estão cuidando. Mas não é assim, tem muitas pessoas hoje que têm condições espirituais de evangelizar, de falar de Jesus, de operar, porque estão preparadas, mas às vezes não são do mesmo ministério que outra pessoa, ou às vezes não estão na mesma congregação, ou coisas assim nesse sentido, e aí são desmerecidas e o foco começa a ser quem faz melhor, quem é o melhor, que igreja é melhor, que denominação é melhor,
perdendo o foco do que realmente importa, que é operar de maravilhas em nome de Cristo Jesus e ganhar almas para o reino de Deus, né? E Jesus termina, então, agora falando do pecado, né? Cuidado com o pecado, porque o pecado te tira do reino de Deus, da vida eterna. É melhor você entrar lá sem um braço, sem uma perna, sem um olho, se isso te faz pecar. Mas não é na literalidade da palavra que precisamos interpretar isso aqui. Não vamos arrancar um braço, uma perna, um olho, porque isso nos faz pecar. Mas é o nosso interior que precisa mudar. Para que isso não venha a se transformar num pecado, precisamos entender de fato o que nos leva a apartar-nos do reino de Deus e tirar isso de nós. Porque é melhor entrar no reino de Deus sem esse prazer momentâneo que nos causa aqui nesse plano da terra, do que chegar e não entrar no reino de Deus e viver a vida eterna em outro lugar que não seja ao lado do Senhor. Terrível isso, né? Mas Jesus nos ensina, não, calme, vocês têm que ter paciência, vocês precisam buscar mais do Senhor, a parte do pecado, a parte do mal. E no versículo 50, então, encerra o capítulo. Olha só, o sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros, né? Não percamos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não deixamos de ser fervorosos em Cristo Jesus, para que não sejamos como o sal que perde sabor por um motivo ou outro, né? Sejamos sempre aquela pessoa que busca a palavra de Deus, ora, aquela palavra que te fortalece e que fortalece ao próximo. Não deixamos de falar de Jesus, de evangelizar. Não percamos o hábito de orar, de jejuar, de confraternizar entre irmãos, de andar com pessoas que sejam do reino, que prosperam, que te levantam, que caminham contigo, que te ajudam se você cai. Não comece a fazer as coisas que te afastam, te tiram esse sabor que o sal tem. Amém? E que nós então possamos cada vez mais crescer em Cristo Jesus para a honra e glória do nome de Jesus, para a honra e glória de Deus, né? Então que você possa agora também assistir os próximos vídeos. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar o teu comentário, para a honra e glória do nosso Deus, toda a obra crescer em nome de Jesus. Amém.